Olá, Miguel, tudo bem? Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse seu convite para estar presente à Expo Rural aqui em Pato Branco e o que passar para esses agricultores, produtores que vão estar da região Sudoeste na sua palestra. Bom, eu fico muito agradecido do convite, porque é uma oportunidade que eu tenho de estar aqui em Pato Branco com os produtores, né, nessa feira que tem começo hoje. O que eu gostaria de conversar com os produtores? Eu não vim aqui para ensinar o produtor, não porque eu não sei as técnicas de lavoura. O que eu conheço um pouco é a questão econômica, a questão política e o comportamento que a produção rural tem que ter diante hoje do cenário que nós temos pela frente. Vocês não tenham dúvida, o Brasil está diante de uma grande oportunidade. Estamos aí patinando um pouco, mas o crescimento do Brasil vai começar pela agropecuária. E os produtores rurais hoje estão muito preparados. O único setor que está apto a dar sequência e início ao forte crescimento do Brasil é a agropecuária. Então, o que eu vou abordar são assuntos relacionados à expectativa de mercado, à questão econômica, as nossas vantagens, as nossas dificuldades e como o produtor tem que se comportar diante desse cenário. Porque o produtor tem que rever, tem que entender que o mundo está mudando, que o Brasil mudou. Então, tudo que ele utilizava para sua estratégia de investimento, de cultivo, comercialização, ele tem que rever isso diante de um novo cenário que nós temos. E a minha ideia é exatamente conversar com os produtores sobre esse momento que nós temos aí da nossa economia e da economia mundial. Qual é o grande start do agricultor para esse momento, então? Bom, é conhecer, né? Tem algumas coisas, por exemplo, posso até antecipar. Tem um detalhe que é muito importante. Se nós levarmos em consideração tudo que o produtor investiu até agora, porque nós viemos de um momento mundial muito promissor, né? A demanda por alimentos cresceu muito, o produtor rapidamente conseguiu atender essa demanda, o produtor investiu muito. Só que nós estamos percebendo que vai haver uma queda do crescimento mundial. E essa queda do crescimento mundial, ela pode afetar a rentabilidade dos produtores que investiram. Então, isso é importante ele saber disso. E não que vai ser o fim do mundo, não, nós temos estratégias para enfrentar este problema. Então, o start do produtor é entender um pouco a forma de comercializar, a forma de plantar no sentido de investimento, como que ele tem que se comportar, né? Um ponto importante é a união dos produtores, né? Por que a união é importante? Porque você pode definir, vamos falar do caso do feijão, por exemplo. O feijão é uma lavoura que quando o preço está bom, todo mundo planta, o preço cai, ninguém planta. Se tivesse um consenso, eles poderiam se organizar para definir a produção. Então nós estamos diante. Então o start do produtor é exatamente entender esse momento e aguardar, porque nós temos mercados fantásticos pela frente. E o maior mercado que nós temos, por incrível possa parecer, é o mercado brasileiro. É isso que eu ia comentar contigo. A gente veio numa levada aí que a gente acredita muito que o mercado internacional tem uma grande influência e tem uma influência no mercado nacional. Mas como, então, entender melhor esse mercado interno? Trabalhar para que esse mercado interno seja favorável, ao mesmo tempo que o Brasil consiga manter o ritmo de exportação. Você veja bem, né? A questão das nossas exportações está calcada na soja, no café, né, no milho, carne bovina, agora um pouco carne de frango, carne de suíno. Agora, nós temos outras lavouras que precisariam ser desenvolvidas com valor agregado. E isso vai depender muito da nossa economia, porque o Brasil hoje, eu comento muito sobre isso, tem 95% da nossa população que vivem individualmente, da família, que vivem com
até 2 salários mínimos. E 5% ficam com 95% da renda. Então a desigualdade é muito grande. A hora que a economia começar a colocar esses brasileiros no consumo, não tenha dúvida que a explosão do alimento vai ser a primeira coisa que vai acontecer. Hoje nós estamos vivendo até um problema de deflação, decorrente do quê? Decorrente exatamente da queda no preço dos alimentos, porque as pessoas não estão em condições de consumir, por questão de desemprego, informalidade, renda, então estão diminuindo o consumo. E assim no Brasil e também no mundo. Então nós precisamos entender esse momento para tentar sobreviver de uma forma mantendo os nossos investimentos, os ganhos, para poder chegar neste momento em que a explosão do agronegócio vai ocorrer de uma forma muito positiva no Brasil. E em termos de política econômica, o que esperar do governo federal? Bom, eu sou um pouco crítico, né? Todos sabem, eu sou um grande apoiador do presidente Jair Bolsonaro, né? Eu fui um dos primeiros a dizer que Bolsonaro seria presidente do Brasil, porque a gente quer uma mudança no Brasil. Para mim, a grande mudança do Brasil já veio, que foi a eleição do Bolsonaro. Agora, eu tenho críticas que eu faço da política econômica. Eu acho que o liberalismo, olha, o que acontece? Se você analisar a história da economia chinesa e a história da economia americana, são hoje as duas maiores economias. Chegaram aonde chegaram não foi pelo liberalismo, porque o liberalismo ele não privilegia as minorias, né? E hoje as minorias no Brasil é a grande parte. Então, se você não incluir essas minorias na sociedade, você não vai ter consumo. Então, a minha grande crítica é exatamente sobre esse aspecto e sobre o aspecto que nós não temos um plano de desenvolvimento. Nós precisamos ter um plano de desenvolvimento para saber quais são os nossos objetivos, quais as nossas metas, da onde virá, o que fazer, como fazer. É esse o ponto que eu critico na política econômica. Não que isso vai ser um entrave para o nosso crescimento, mas ele pode retardar um pouco mais.